Graça e paz, pela misericórdia de Deus, novamente aqui nos encontramos. Hoje falaremos da lição número 8, lição de 24 de maio do ano de 2020. Neste trimestre estamos estudando o livro de Salmos. E o tema da nossa lição de hoje é o seguinte: apresentando ao Senhor nossos questionamentos. O texto áureo está no Salmo número 73, versículo 28. Mas, quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo o que Ele tem feito. A tendência dos homens, os homens bons naturalmente, é se aproximarem cada vez mais da presença de Deus, conforme o versículo 26 deste salmo que lemos. Tu me guias com os teus conselhos e no fim me receberás com honras. Quanto aos ímpios, diz o salmista que eles escorregarão e serão reduzidos a nada pela queda. É o que afirma o versículo 29, ou melhor, o versículo 19 deste Salmo 73. Eles são destruídos no momento e têm um fim horrível. É considerado homem bom aquele que deposita toda a sua confiança em Deus. A parte B do versículo 12 do Salmo número 2 diz que felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus. Já os ímpios são os que procuram afastarem-se do temor a Deus. A palavra refúgio tem o significado de confiança. No hebraico tem o sentido de abrigo, lugar de confiança e esperança. Por isso o salmista escreveu: é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio. Por ter sido tão abençoado através da sua experiência adquirida ao aproximar-se de Deus, ele, o salmista, concluiu dizendo: anuncio tudo o que ele tem feito. Deus faz uso do seu poder para abençoar os homens bons, e lhes conceder progresso às suas causas. O salmista era uma testemunha viva dos benefícios e da bondade de Deus. Ele poderia prová-los através das experiências pessoais adquiridas com a sua aproximação a Deus. E a verdade aplicada diz que a Bíblia garante-nos que fomos feitos filhos de Deus, lógico que por adoção. Por isso, temos a liberdade de apresentar ao nosso Pai Eterno os nossos temores, nossas angústias, nossas incertezas. E o comentarista escolheu como texto de referência o Salmo número 73, versículo 1. Ainda os versículos 3, 4, 7, 11 e 16 do Salmo número 77.
E Salmo 73, verso 1 diz: Na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm o coração puro. Apesar de todas as tribulações, desditas, injustiças sociais evidentes, acontecimentos que causem grandes sofrimentos e prejuízos de toda a espécie, a despeito de um mundo que jaz no maligno, o salmista afirma que Deus é bom para aqueles que têm o coração puro. E isso pode ser comprovado. Dúvidas tinham assaltado o seu coração? O salmista confessa tudo isso nos versos 2 e 3, dizendo assim: Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus porque fiquei com inveja deles. Todavia, o salmista fez uma averiguação sistemática daquela situação e a comparou com a sua experiência pessoal e chegou à conclusão de que Deus é realmente muito bom, pois o livrou deste mundo mau. Ele concluiu dizendo no versículo 17: Porém, quando fui ao templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. No Salmo número 24, no versículo 3, o salmista lançou uma pergunta: Quem tem o direito de subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Ele mesmo tem a resposta. Disse o salmista: Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, que não adora ídolos, nem faz promessas falsas. E o Salmo número 77, o nosso texto de referência encontra-se no versículo 3, a partir do versículo 3. E Asaf escreveu assim: Penso em Deus e começo a gemer. Começo a pensar e fico desanimado. Mesmo sendo considerado um homem piedoso, o salmista começou a gemer por causa da sua tremenda dor. E aquele sofrimento o deixara desanimado. Mas ele se voltou para Deus, pois pensava conforme o apóstolo Paulo, que escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 7, o seguinte: E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. O salmista transpareceu ter desmaiado em sua alma. Tal era a dor que o fazia desfalecer. Mas no versículo 15, ele recorda e começa a lembrar
dos benefícios de Deus ao povo de Israel, dizendo: pela tua força salvaste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. Como ser humano que era, o salmista começou a ficar em estado de irresolução, de incerteza, de perplexidade. Começou a hesitar e a vacilar. Ao mesmo tempo, a sua alma gemia e ele pensava, e à medida em que pensava, ele mesmo disse que ficara muito desanimado. O que significa isso? Como o salmista, nós também podemos ter os nossos momentos de dúvidas. É natural que um homem bom duvide quando está em profunda aflição, mas isso não o deve deixar perturbado e desanimado. A fé nos retorna à presença do Senhor. Que bom saber que Deus tem paciência com as nossas angústias e com as nossas dúvidas. E no versículo 4 do Salmo 77, Asaf disse assim: Deus não me deixa dormir. Estou tão preocupado que não posso falar. O salmista sofria de insônia e por isso mantinha os seus olhos bem abertos, porquanto atribuía a Deus a causa de não conseguir dormir. Sua angústia era tão profunda que ele não conseguia nem ao menos falar alguma coisa. As emoções e dores da alma haviam afetado as suas cordas vocais. Grandes problemas podem deixar as pessoas imobilizadas, fazem-nas ficarem quietas e emudecidas. O coração do salmista ficou atônito e triste. Imagino-o sobrevivendo em meio a uma pandemia do novo coronavírus, do qual não tinha forças para se livrar. Sentira-se como se o tivessem colocado uma isca de problemas. A sensação era a de um inseto preso pelas teias de uma aranha venenosa. Muitas vezes já havia sido ferroado e parecia viver os últimos estágios de uma agonia fatal, e isso o deixara muito preocupado a ponto de não poder falar. E o versículo 7, do Salmo 77. Será que o Senhor vai nos rejeitar para sempre? Será que Ele nunca mais vai ficar contente conosco? O drama vivido individualmente pelo salmista tomou agora um drama de caráter nacional.
O salmista sentiu-se rejeitado e sucessões de acontecimentos comoventes também haviam ocorrido com a nação de Israel. Os feitos maravilhosos de antigamente haviam cessado, como secam as águas mananciais. Ellicott afirmou que os períodos de silêncio de Deus sempre foram motivos de perplexidade para o espírito humano, mais ainda que suas terríveis manifestações. Deus não havia respondido nem às orações individuais do salmista e nem às orações coletivas da nação. Em sua dor profunda, o salmista mantinha-se perplexo e, comparando o passado com o presente, qual era o sentimento do salmista? Vamos verificar no verso 15, ele mesmo dizendo: pela tua força salvaste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. A glória do Senhor havia se afastado e ele se sentia muito desanimado. E no versículo 11 do Salmo 77 está escrito: Ó Senhor Deus, eu lembrarei dos teus feitos maravilhosos. Recordarei as maravilhas que fizeste no passado. O salmista retornou às suas recordações acerca dos feitos do Senhor no passado. Acrescentou dados históricos às suas argumentações. As antigas tradições do povo hebreu estavam repletas de narrativas históricas sobre o agir do Deus Todo-Poderoso a favor da nação. Comprovações históricas poderiam servir de fortes argumentos sobre as muitas maravilhas operadas por Deus a favor deles. Tudo aquilo parecia ter mudado as bênçãos, pareciam ter cessadas as operações. Vejam o que disse o salmista no versículo 10. Então eu disse assim: o pior de tudo é que o Deus Altíssimo não quer nos ajudar mais como antes. Todavia, por rememorar o passado, sua esperança era de que Deus retornasse suas atividades. O salmista engajou-se em suas memórias encorajadoras com o intuito de dissipar a angústia que sentia na alma. Ele disse: as nuvens derramaram chuva, houve trovoada nas alturas.
e os relâmpagos riscaram o céu em todas as direções. O estrondo dos teus trovões se espalhou por toda parte. Os relâmpagos iluminaram o mundo inteiro e a terra foi sacudida e tremeu. Tu andaste pelo meio do mar, abriste caminho no oceano profundo, mas ninguém viu as marcas dos teus pés. Como um pastor, dirigiste o teu povo pelas mãos de Moisés e de Arão. Versículos 18 a 20. Ó Senhor Deus, eu lembraria o quê? John Creel escreveu: as obras de criação e providência, o seu governo do mundo e, particularmente, os seus cuidados e a preservação do próprio povo, ao qual ele não rejeitou e nem mesmo poderia fazê-lo. Essas coisas ele disse para fortalecer a sua fé. O salmista clamava em alta voz, pois esperava alguma manifestação da bondade de Deus. Queixou-se quase blasfemando em razão da sua grande angústia. Você escreveu também que a rememoração é o verdadeiro caminho para recuperar a esperança e a fé. E no versículo 16 do Salmo, do nosso texto de referência, está escrito assim: ó Deus, quando as águas te viram, ficaram com medo. As águas profundas do mar tremeram. O salmista relembrou o milagre ocorrido no Mar Vermelho, quando as águas recuaram e permitiram que o povo de Israel atravessasse pelo leito do rio com os pés enxutos. Quando o povo atravessou, as águas retornaram ao seu leito natural e sufocaram todos os soldados do exército egípcio, matando-os por afogamento. Esse evento sempre foi relembrado pelo povo de Israel como um dos maiores milagres ocorridos mediante a ação poderosa de Deus. É certo que o salmista não fora testemunha ocular daquele maravilhoso evento, mas ele confiava nas palavras das pessoas que haviam visto. Muito do que nós acreditamos hoje são dados registrados pela história. E, por ser base histórica, nós colocamos a nossa fé em acontecimentos que outras pessoas conheceram e vivenciaram em primeira mão.
Os eventos históricos atuam como ilustrações históricas da verdade e isso serve de fortalecimento para a nossa fé. O salmista se expressou no Salmo 114, versículo 3, o seguinte: O mar vermelho olhou e fugiu, o rio Jordão parou de correr. As águas do mar foram retratadas como se temessem a aproximação da presença de Deus. Ele nem precisou dizer alguma palavra. O mar vermelho olhou e fugiu. Quando Deus manifesta a sua glória, todos os seres humanos, as águas dos mares e oceanos, a terra, ficam perturbados e se estremecem diante do poder de Deus. E na introdução da nossa lição, o comentarista diz que os Salmos 73 e 77 são textos que servem como contribuição para as nossas reflexões e orações em momentos de dificuldades e angústias durante a nossa caminhada terrena. São os salmos que nos revelam que a bondade e a misericórdia do Senhor permanecerão para sempre com aqueles que foram feitos filhos seus, até a consumação dos séculos. E o comentarista deu por título, no tópico número 1, Conflitos existencial de Asaf. O Salmo 73 é o registro de pensamentos e questionamentos que sempre estiveram na mente do ser humano. Jó apresentou algumas questões no capítulo 21, versículos 7 a 15. Assim se expressou Jó. Por que será que os maus continuam vivos? Por que chegam ricos à velhice? Eles têm filhos e netos e vivem para vê-los bem crescidos ao seu redor. Nada ameaça a segurança dos seus lares e Deus não os castiga. O seu gado se reproduz sem problemas, dando crias sem nunca abortar. Os seus filhos correm como carneirinhos e pulam de alegria. Eles cantam e se divertem ao som de pandeiros, liras e flautas. Os maus têm sempre do bom e do melhor e morrem em paz, sem sofrimento. No entanto, a Deus eles dizem: deixa-nos em paz. Não queremos saber das tuas leis. Quem é o Deus Todo-Poderoso para que o adoremos? Que adianta fazer orações a Ele? A mesma pergunta fez o profeta no livro de Jeremias, capítulo 12, versículos 1 e 2. Ó Senhor Deus,
se eu discutisse esse meu caso contigo, tu provarias que estás com razão. Mas eu preciso te fazer algumas perguntas sobre a tua justiça. Por que os maus ficam ricos? Por que os desonestos conseguem sucesso? Tu os plantas e as suas raízes se firmam. Eles crescem e produzem fruto. Vivem sempre falando bem de ti, mas na verdade não se importam contigo. Em nossos dias não é diferente. Pessoas ímpias prosperam e é um desafio prosseguir vivendo segundo os valores cristãos de santidade. E no tópico 1.1, o título é A Bondade de Deus. Já falamos na reflexão do versículo 1 do Salmo 77, ou melhor, do Salmo 73, versículo 1 do Salmo 73, um dos salmos escolhidos como referência da nossa lição. Asaf disse assim: na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. No Salmo 73, versículo 28, o salmista finalizou dizendo: mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo o que ele tem feito. Muitos pensamentos duvidosos passaram por sua cabeça. Inúmeros questionamentos foram feitos por ele, mas a sua conclusão final é de que, verdadeiramente, o Senhor Deus é bom. O apóstolo Pedro afirmou o seguinte: pois, como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Carta de 1 a Pedro, capítulo 2, versículo 3. A maior demonstração do amor de Deus para conosco foi enviar seu Filho Jesus em forma humana para nos trazer a reconciliação, conforme escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Disse ele: mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Deus manifesta o seu amor até para com os ingratos e maus, conforme registrou Lucas, no capítulo 6, versículo 35. Façam o contrário. Amem os seus inimigos e façam o bem para eles. Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram, e assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Façam isso porque Ele é bom também para os ingratos e maus. O apóstolo Paulo faz a advertência
à pessoa que despreza a bondade de Deus. Ele escreveu: ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e que quer fazer com que você mude de vida. Romanos, capítulo 2, versículo 4. E no subitem 1.2, o título é Resistindo à Tentação. O salmista fez uma análise criteriosa a respeito da bondade de Deus, refletiu sobre sua conduta e assim se expressou. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Salmo 73, versículo 2. Por um momento, ele sentiu sua fé abalar-se por causa da prosperidade dos ímpios. Viu-se tentado a ceder aos encantos da tentação, esquecendo-se, por um momento, da bondade de Deus. As conjecturas que às vezes assaltam o coração e a mente provocam abalos na confiança do salmista, e isso o fez duvidar da bondade de Deus. É preciso guardar com cuidado nosso coração e nossa mente, para que eles não nos levem a pecar. Todos os dias recebemos propostas com o intuito de nos desviar do caminho do Senhor, com o intuito de nos induzir ao pecado. Vamos ler que o primeiro casal dobrou-se diante da tentação apresentada pela serpente no jardim do Éden. Mas Cristo nos deixou o exemplo e resistiu à tentação promovida pelo diabo no deserto. A Epístola aos Hebreus, capítulo 2, versículos 17 e 18, dizem assim: isso quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, a fim de ser o grande sacerdote deles, bondoso e fiel no seu serviço a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. E agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu. E o subitem 1.3 fala sobre a inveja. Vejam o que o salmista declarou no Salmo 73, versículo 3. Quase perdi a confiança em Deus porque fiquei com inveja deles. O salmista teve sua fé em Deus abalada no momento em que passou a analisar a prosperidade dos ímpios, circunstâncias que estavam diante dos seus olhos. O poeta Asaf apenas olhou para os ornamentos exteriores,
a prosperidade e a saúde dos homens ímpios. E então questionou a Deus para o fato de não sofrerem e de ainda esboçarem aparente alegria. O salmista ficou com seu coração cheio de inveja. Impossível imaginar que esse terrível sentimento também possa ser encontrado entre a Irmandade, no cotidiano da igreja, desde os tempos da igreja primitiva. Entre os irmãos da igreja que estava na cidade de Corinto, havia sérios problemas em decorrência da inveja existente entre os seus membros. O apóstolo Paulo os advertiu, dizendo o seguinte: porque vivem como se fossem pessoas deste mundo, quando existem ciumeiras e brigas entre vocês. Será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. A inveja poderá trazer sérias consequências aos seres humanos. O sábio Salomão disse o seguinte, no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 30. A paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como um câncer. E no item 2, o comentarista deu por título Vencendo o Sentimento de Inveja. A que ponto chegou o questionamento de Asaf ao presenciar a prosperidade dos ímpios? Ele disse: parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas de pecado. Salmo 73, versículo 13. Muitos cristãos da contemporaneidade costumam fazer o mesmo questionamento descrito por Asaf. Há pessoas que querem discutir a razoabilidade da santificação e ainda dizem que só teve valor para os tempos antigos. Outros a que acham que podem usá-la como forma de barganha com Deus. Há aqueles que fazem exigências a Deus em decorrência da prática de ofertas de valores monetários como se fossem entregas sacrificiais. Asaf percebeu a gravidade da sua conduta e enfrentou a inveja que alojara em seu coração e a dominou. E no tópico 2.1, o título é Entrou no Santuário. O salmista ficou perturbado com a ideia fixa que trazia em sua mente. Seus olhos foram abertos a partir do instante em que se aproximou de Deus ao entrar no santuário. Ele então escreveu: então eu me esforcei para entender estas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando fui ao teu templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Salmo 73,
versículos 16 e 17. Uma mudança de comportamento ocorreu-lhe quando entrou na presença do Altíssimo. A partir desse instante, os seus olhos da fé foram abertos e Asaf deixou de fixar os seus pensamentos nas supostas prosperidades dos homens ímpios. Receberão então um olhar com foco espiritual. Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22, o seguinte: os olhos são como a luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo ficará cheio de luz. As observações de Asaf são semelhanças de pessoas que esperam de Deus apenas os benesses materiais, ou seja, riquezas e prosperidades neste mundo, como se isso fosse resultado de ser agradável a Deus. Asaf entrou no santuário e marcou um encontro real com Deus. Foi aí que percebeu que relacionar-se com Deus vai muito além do que ele poderia imaginar. O que poderemos aprender neste tópico desta lição? Aprendemos que Deus não pode ser tratado como objeto. Deus não pode ser considerado um amuleto da sorte ou alguém que massageia o nosso ego e nos presta serviços. Pelo contrário, Deus é aquele que é digno de ser adorado. Ele não está a serviço do ser humano. Deus é Deus. Ele é o eterno eu sou. E no subitem 2.2, o comentarista deu por título Permitiu ser restaurado por Deus. Asaf encontrou-se com Deus no santuário e ali reconheceu que precisava de um concerto com o Senhor. Ele passava por uma crise existencial e sentiu que sua fé fora abalada a ponto de questionar sobre a necessidade de manter-se em santificação. O salmista passou por um momento no qual o ser humano questiona os próprios fundamentos da sua vida. Ele perguntou se a vida que levava possuía algum sentido, algum propósito, algum valor. Asaf sentiu a necessidade de reavivar a sua fé. Foi preciso renovar a sua aliança com Deus. E como Asaf, há momentos da vida que sentimos essa mesma necessidade. Precisamos da restauração vinda do Senhor. As lutas do dia a dia e as frustrações que enfrentamos podem nos levar a questionarmos nossa fé, nossa esperança. Muitos homens de Deus precisaram trilhar o caminho que leva à restauração, seja por causa dos seus pecados, a exemplo de Davi, cujo tema estudamos na lição número 6.
Outros experimentaram a fraqueza e o desânimo, como ocorreu com o profeta Elias. No livro de 1 Reis, capítulo 19, versículos 4 a 8, está registrado o seguinte: E foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: Já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: Levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu. E a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. E no subitem 2.3, o título é A prosperidade dos ímpios é temporária. Somente após encontrar-se com Deus no santuário é que Asaf pôde perceber que a prosperidade dos ímpios é aparente e temporária, conforme ele mesmo expressou no Salmo 73, versículo 18. Tu os pões em lugares onde eles escorregam e fazes com que caiam mortos. A posição social, o sentimento de altivez e a prosperidade experimentadas pelos homens ímpios são passageiras e podem dissipar-se a qualquer momento. Nenhuma delas subsistirão à ação de Deus. A Bíblia relata uma série de pessoas que se diziam poderosas, sem dependência de Deus, e caíram em grande ruína, como, por exemplo, o rei Nabucodonosor, cuja história está descrita no livro do profeta Daniel, capítulo 4. E o item 3 tem por título Chamando, ou melhor, clamando em meio à angústia. O Salmo 73 relata os conflitos existenciais experimentados por Asaf, relacionados com a sua fé. O Salmo 77 é o clamor de uma alma que sofria grande angústia. É muito fácil falar das alegrias, discorrer sobre os momentos festivos, falar com certa satisfação das realizações pessoais. Difícil
é admitir a temporalidade de todas estas coisas. Precisamos estar aptos para enfrentarmos as adversidades da vida. O Espírito Santo inspirou o poeta, músico e profeta Asaf para que escrevesse esses salmos. Não sem um propósito aparente, pois Deus conhece a nossa frágil estrutura e sabe das nossas necessidades. Por isso, o propósito de nos instruir para os desafios da vida, conforme disse Jesus Cristo no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo, vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. E o subitem 3.1 fala do grito do aflito. O Salmo 77 é iniciado por um grito de aflição. O versículo 1 diz assim: eu grito bem alto para Deus, grito e Ele me ouve. Neste salmo, Asaf descreveu o seu estado de angústia profunda. Vejam o que disse no versículo 2. Nas horas de aflição eu oro ao Senhor. Durante a noite levanto as mãos em oração. Porém, não encontro consolo. Sua aflição era tremenda, que o salmista recusou-se a ser consolado. Podemos aprender as seguintes lições neste texto. Primeira lição: ninguém está isento de ser atingido pela angústia. Nenhum ser humano está imune de sentir as dores que afligem a alma. As pessoas até entendem que podem padecer com as enfermidades que maltratam o corpo físico. Porém, pouquíssimas compreenderão as enfermidades que deixam a alma amargurada. Quantos cristãos sofrem as doenças da alma, mas não atentam para os seus sintomas? Segunda lição: sempre devemos levar nossas aflições aos pés do Senhor através da oração. E no subitem 3.2, o comentarista fala dos sintomas da aflição. O Salmo 77 relata os diversos sintomas que são ocasionados pela angústia e que foram sofridos por Asaf. Primeiro, ele não quis ser consolado. Asaf disse que a sua alma se recusava a ser consolada. A angústia que sentia era extremamente forte. Há estados de angústia que nem as palavras trazem consolo. Um exemplo foi a recusa de Jacó de ser consolado
quando soube, através de seus filhos, que José supostamente havia sido despedaçado por um animal feroz. Capítulo 37, versículo 35 do livro de Gênesis está assim registrado. Todos os seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele não quis ser consolado e disse: vou ficar de luto por meu filho até que vá me encontrar com ele no mundo dos mortos. E continuou de luto por seu filho José. Enquanto isso, os midianitas venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do rei do Egito. Segundo, ausência de palavras. A mente de Asaf estava tão perturbada que ele não encontrou palavras para expressar a sua intensa dor. É comum as pessoas que sofrem angústias profundas ficarem em silêncio e não compartilhar suas tristezas, o que lhes pode ser prejudicial à saúde. Terceiro, sentindo-se rejeitado por Deus. Asaf sentiu-se abandonado por Deus, conforme expressou no Salmo 77, versículo 7. Será que o Senhor vai nos rejeitar para sempre? Será que Ele nunca mais vai ficar contente conosco? Podemos tirar algumas lições nestas passagens do Salmo, entre elas, a quebra de preconceitos. Às vezes, ignoramos a dor da angústia e medimos as dores dos outros com as nossas próprias forças. Hebreus capítulo 12, versículo 12 diz: portanto, levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. E concluindo, os tópicos desta lição, tópico 3.3, restabelecendo a fé. O salmista reconheceu que a angústia que consumia sua alma era um caso de enfermidade e que por isso precisava de tratamento. Asaf relembrou e começou a meditar nas obras do Altíssimo, conforme descreveu no Salmo 77, versículos 11 e 12. Ó Senhor Deus, eu lembrarei dos teus feitos maravilhosos. Recordarei as maravilhas que fizeste no passado. Pensarei em tudo que tens feito, meditarei em todos os teus atos poderosos. Asaf abandonou a ideia fixa em suas tristezas e começou a meditar nas maravilhas do Senhor. Voltou-se para Deus e foi louvá-lo no santuário. Ali se lembrou dos feitos do Senhor em favor do povo de Israel. Rememorou o grande livramento que a nação teve ao ser liberta das mãos de Faraó. Passou por sua mente a lembrança quando o povo atravessou a pés enxutos por meio do Mar Vermelho, conforme está registrado no Salmo número 77, versículo 19, que assim diz: Tu andaste pelo meio do mar, abriste caminho no oceano profundo, mas ninguém viu as marcas dos teus pés.
Asaf restabeleceu a sua fé em Deus a partir do momento em que resolveu mudar de direção. Aprofundou-se em dores e angústias, enquanto os seus questionamentos giravam em torno de si próprio. Todavia, a partir do momento que passou a olhar para os feitos do Senhor, a sua fé foi totalmente restabelecida. E qual é a conclusão que podemos tirar desta linda lição de hoje? O apóstolo Paulo declarou em sua carta 2 a Coríntios, capítulo 4, versículo 7, o seguinte: porém nós que temos este tesouro espiritual somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Mesmo sendo discípulo de Cristo e templo do Espírito Santo, continuamos sendo vasos de barro. E a lição que aprendemos é esta: dependemos inteiramente da graça do Senhor para que possamos enfrentar as mais diversas situações que às vezes surgem para querer nos sufocar. Em Cristo, somos mais do que vencedores. O mesmo Paulo escreveu 2 a Coríntios, capítulo 2, versículo 14, o seguinte: mas dou graças a Deus, porque, unidos com Cristo, somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo. Como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus para que Cristo seja reconhecido e conhecido por todas as pessoas. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo continue a nos orientar para que possamos reconhecer a nossa total dependência do Senhor, pois a nossa felicidade depende inteiramente dele. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Até a próxima semana com a lição número 9, se Deus assim disser. Até lá.